Então, hoje falaremos sobre a relação paradoxal entre ser cidadão da terra e ser cidadão do céu ao mesmo tempo. Fique com a gente, fique com a série Paradoxos da Bíblia Sagrada. Quando o apóstolo Paulo se dirigia às igrejas, ele sempre mencionava o lugar em que os cristãos residiam. Exemplo disso, Filipenses capítulo 1, versículo 1, que diz o seguinte: Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo que estão em Filipos. Paulo segue este padrão criteriosamente em suas cartas destinadas às igrejas. Paulo reconhece que os seus destinatários são cidadãos desta terra. Uns estão em Corinto, outros estão em Roma e ainda outros em Filipos. No capítulo 21 de Atos dos Apóstolos, quando Paulo havia sido preso, ele afirma diante do tribuno: na verdade, sou um homem judeu, cidadão de Tarso. Ainda no capítulo 22 do mesmo livro, Paulo, em sua defesa, afirma ser cidadão romano por nascimento. Sendo assim, Paulo discerne com lucidez que mesmo os cristãos são cidadãos dessa terra. E quais as consequências de ser um cidadão dessa terra? Implica ter direitos, mas também deveres. A Constituição Federal Brasileira dispõe sobre os direitos e garantias fundamentais e também sobre os direitos e deveres coletivos e individuais. Logo, todos os homens, na condição de cidadãos, têm deveres a serem cumpridos e direitos a serem resguardados. É curioso que em situações de desentendimentos, quando uma das partes é cristã, a outra parte quase sempre ignora, como se houvesse um senso que dispõe: o crente não tem direito algum. Às vezes somos tratados como se fôssemos alienígenas. Nesse sentido, parece haver uma dedução lógica dos que ilogicamente pensam que crente é igual a burro. E aí a relação paradoxal, cidadão terreno e cidadão celestial, entra em cena. Porque, muito embora sejamos cidadãos celestiais, somos também cidadãos dessa terra e temos direitos e deveres como qualquer outra pessoa. E por isso não podemos negligenciar nosso papel como cidadão desta terra, seja para protestarmos pelos nossos direitos amplamente amparados pela nossa Carta Magna, seja para cumprirmos estrita e rigorosamente com os nossos deveres. Parece haver uma falta de consciência em muitos cristãos quanto a isso, ainda que isso envolva se posicionar politicamente, sair de cima do muro ou jamais jogar um papel de bala no chão. Do mesmo modo, Paulo afirma peremptoriamente que somos cidadãos do céu, mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o nosso Senhor Jesus Cristo. Note que Paulo evidencia a nossa nacionalidade celestial. Paulo está contrapondo o orgulho de muitos da cidade de Filipos, que haviam sido naturalizados romanos, pois a cidade era uma província romana. Paulo está dizendo, com vívidas palavras, que melhor do que a cidadania romana é ter a cidadania celestial. E isso envolve obrigatoriamente nos desvencilharmos das armadilhas, dos estratagemas, dos ardis do sistema mundano. Por exemplo, no campo político podemos incorrer no erro do ideal messiânico, o erro de depositarmos todas as nossas fichas em determinado candidato como se ele fosse o salvador da pátria. Veja que uma coisa é exercer os nossos direitos com sensatez, com sabedoria, com prudência. Outra coisa é defendermos uma ideologia, uma bandeira, um partido, um candidato como se ele fosse Deus. Guarde isso. Quando fazemos das coisas dessa terra um fim em si mesmas, ainda não compreendemos que a nossa cidadania celestial sobrepuja em muito a nossa cidadania terrena, não nos desresponsabilizando das nossas obrigações aqui, mas nos tornando cônscios da realidade que nos cerca e da dimensão celestial superior que nos é reservada em Cristo Jesus. Então somos simultaneamente cidadãos terrenos, ainda que peregrinos, ainda que forasteiros, e cidadãos celestiais.
Alguém ainda pode indagar: como vocês podem ser cidadãos celestiais se nem ao menos conheceram o céu? Somos cidadãos celestiais desde o dia em que nascemos de novo, desde o dia em que fomos regenerados. Somos chamados pelo nosso nome, em nossa filiação consta o nome de Deus Pai. A nossa data de nascimento é o dia em que fomos alvejados pela graça. A data de expedição não foi posterior à data de nascimento. No mesmo dia em que nós recebemos vida, a nossa certidão de nascimento foi expedida pelo cartório do céu. A nossa naturalidade é celestial. E a tinta usada para o registro de nossa digital foi o sangue de Cristo na cruz do Calvário. É o já e o ainda não, expressão cunhada pelo teólogo luterano Oscar Cullmann, que significa que o reino de Deus já foi inaugurado, mas nós ainda não o vivenciamos em sua plenitude. Portanto, já somos cidadãos do reino de Deus e temos uma nova identidade em Cristo. Chegará um dia em que a nossa única pátria será o céu. Até que isso não nos ocorra, sigamos exercendo os nossos direitos e cumprindo com os nossos deveres aqui na terra. Graça e paz.